O Chelsea já foi temido na Inglaterra e respeitado no mundo. Campeão da Premier League, campeão da Champions. Mas hoje o cenário mudou. Enquanto Manchester City e Liverpool empilham troféus, os Blues parecem ter perdido o rumo. O que aconteceu com o Chelsea? O que precisa mudar para voltar ao topo? Fala rapaziada, tudo bem com vocês? É o seguinte, a gente tá aqui assumindo o Chelsea então por pelo menos 5 temporadas, tá? O nosso intuito aqui é pelo menos ter uma Premier League, uma Champions League. O grande objetivo é ganhar títulos e botar o Chelsea de volta ao topo. Cara, seguinte, aqui a gente tá na central de elenco e eu fiz uma limpa aqui, na verdade, no Chelsea. Eu retirei então 3 goleiros que nós tínhamos aqui que nós não precisávamos, tá? Coloquei uma jovem promessa de 20 anos e 75 de overall para empréstimo, deixei o George na reserva e eu trouxe o Mark Ter Stegen para ser o nosso goleiro titular. O que acontece? O Barcelona, ele meio que ali já tá colocando o Ter Stegen para fora, né? A torcida já tá cansada, a diretoria já tá cansada do goleiro, então é algo que, ao meu ver, na realidade pode ocorrer, tá? Contratei ele por apenas 50 milhões de euros, então saiu barato, tá? Ao meu ver, o cara com 33 anos, mas com 88 de overall, que eu acredito que consegue render aí pelo menos mais 3 aninhos aí pra gente uma grande performance. Então, por isso que eu trouxe o Mark Ter Stegen. Ele é o nosso primeiro reforço aqui que eu tô mostrando para vocês. Como vocês podem ver, a lateral esquerda eu não mexi, tá? Emprestei uma jovem promessa, mantive o Cucurella e deixei uma outra jovem promessa na reserva. Na zaga, eu mantive o Wesley Fofana para reserva, o Coelho na titularidade, porque ele é muito jovem, eu acredito que ele consegue evoluir. O Veiga, eu emprestei, que ele tem apenas 22 anos. E eu trouxe o Cubarsi, do Barcelona. Tive o Gusto, tá? Pra reserva. E o que acontece aqui, galera? Eu trouxe o Bradley numa troca que eu fiz com o Reece James, tá? Eu consegui na troca 10 milhões de euros e mandei o Reece James pro Liverpool. Então, recebemos Conor Bradley do Liverpool e mais 10 milhões de euros. Eu fiz essa troca porque o Conor Bradley, ele é muito jovem, cara. Ele tem apenas 22 anos e 79 de overall. Então eu acredito que ele vai se dar muito bem no Chelsea, tá? Eu acredito que aí, com o tempo, ele vai obter 85, 86, 87 e vai se tornar um dos melhores laterais direitos do mundo, tá? Aqui na volância, eu mantive o Caicedo, tá? Mantive também o Lavia, tá? Na reserva, o Caicedo é o nosso titular, óbvio. E aqui, galera, para o nosso ataque da parte esquerda, eu trouxe simplesmente Nico Williams. Paguei 115 milhões de euros por ele, tá? Não foi barato, mas, cara, Nico Williams, para mim, um dos melhores pontas hoje do mundo, tá? É uma coisa que eu acho que poderia acontecer na realidade, pois o Nico Williams, ele vem chamando muita atenção de clubes grandes aí da Europa, e simplesmente ele custou aí 115 milhões, mas ele tem um overall de 86 já, com apenas 23 anos de idade. Então eu acredito que ele vai se tornar um dos melhores do mundo aqui também no Chelsea, tá? Então foi um baita de um investimento. Mantive o Enzo Fernandes, óbvio. O Andrei eu mantive também, ele é muito jovem, tem muito que evoluir também, tá? Cole Palmer, aqui recebemos uma proposta, inclusive, pelo Cole Palmer de 145 milhões pelo Real Madrid, tá? Algo que deve ocorrer aí na realidade, tá? Uma proposta, principalmente uma proposta desse valor para o Chelsea. Eu acredito que o Cole Palmer vai sair do Chelsea pro Real Madrid. E assim, eu recusei, cara, porque ele é a peça fundamental, ele é o nosso camisa 10 do time. E ele é que faz a engrenagem do nosso meio-campo acontecer. Ele tem apenas 23 anos, um potencial de overall de 87, então eu não desfiz do Cole Palmer. Não dava para desfazer dele. Outra coisa que pode acontecer na realidade é isso aqui, ó. Rodrigo no Chelsea. O que acontece? Eu paguei 145 milhões por ele, tá, galera? Eu não achei caro, porque Rodrigo tem apenas 24 anos, 88 de overall, e ele é uma das peças aí fundamental para o nosso ataque. Na ponta direita ali, ele vai desmandar e mandar, ele é um cara de muita habilidade. Eu acredito que ele vai trazer muitos gols, assistência aí pra gente, tá? Isso pode acontecer na realidade. No Real Madrid, o Rodrigo tá sendo meio que colocado ali de lado, né? Só falam de Mbappé, Vini Júnior e Bellingham, e o Rodrigo é meio que esquecido. Eu acredito que o Real Madrid ele vai abrir mão do Rodrigo ou nessa temporada ou na próxima para um clube de Premier League, tá? Seja um City, seja um Arsenal, seja um Liverpool, ou seja até mesmo o Chelsea, tá? Uma outra coisa que pode acontecer na realidade, se eu fosse o Chelsea eu já teria feito isso também, uma investida pelo Endrick, apenas 19 anos, 79 de overall, é um atacante com uma baita aí projeção de desenvolvimento, e cara, para mim ele vai marcar gol à beça aqui no ataque de centroavante pro nosso clube, tá? Então, é isso, rapaziada. Esse é o nosso elenco. Eu desfiz de Madueke,
de Nicolas Jackson, de diversos jogadores aqui. O Chelsea tinha mais de 40 atletas, cara. Era um elenco que não dava nem para entender. Recheado com Sterling. Meu, era atleta demais e não tinha ali um foco. Então, eu fiz uma limpa no elenco, fiz os empréstimos de alguns atletas, vendi outros para fazer o caixa e trouxe peças fundamentais. As peças fundamentais são que eu fui aqui muito cirúrgico nas contratações. Hendrick, Rodrigo, Nico Williams, o nosso ataque é o que mais precisava de uma reformulação, tá? Então por isso que eu fiz, e principalmente lá na nossa zaga, eu trouxe o Conor Bradley para dar aquela juventude para nossa lateral direita, justamente com o Gusto ali, para eles brigarem por posição. Com o Barci na nossa zaga, tá? Juntamente com o Coio, que é muito jovem também. Com o Curelha, eu só mantive ali na lateral esquerda, não quis gastar valor na nossa lateral esquerda. O Cucurella, eu acredito que por alguns anos vá dar aí resultado pra gente. E o crucial, porque eu também trouxe o Ter Stegen, tá? Eu desfiz do Sanches, do Petrovic e de mais outro goleiro, tá? Eu acredito que o Sanches não tinha como se manter na titularidade do nosso gol. E por isso que eu abri mão do Sanches, tá? Vamos prosseguir aqui, tá? Eu vou então fazer a simulação aqui para ver como que vai ser a nossa primeira temporada assumindo o Chelsea com esse elenco. Então é o seguinte, rapaziada, a gente terminou a primeira temporada com o Chelsea, tá? E aí a gente acabou ficando então na quinta colocação da Premier League apenas, tá? Com 67 pontos, infelizmente não conseguimos ali alcançar o nosso objetivo de ir para a Champions League direto, tá? Então, no caso, ficamos em quinto lugar, um pontinho atrás do City, infelizmente, rapaziada. Foi dessa forma que encerramos a nossa participação na Premier League. Aqui na FA Cup não chegamos na final, tá? Caímos diretamente, então não conseguimos, caímos na semifinal para o Liverpool, tá bom? Então, infelizmente, não conseguimos esse título. Carabao Cup também não conseguimos alcançar a Carabao Cup. Caímos para o Fulham na fase 3, cara. Isso é decepcionante, né? Para uma equipe como o Chelsea. Mas, infelizmente, essa está sendo a nossa primeira temporada aqui no Chelsea, tá? E é o seguinte, rapaziada. Algo que me surpreendeu foi que a gente conseguiu ser campeão da UEFA Europa League, tá? Conseguimos ganhar esse título de 4-0 em cima da Roma. Então, para nossa primeira temporada, já temos um título, já alcançamos aí um dos objetivos que nós queríamos, voltar ao topo, tá? Com o Chelsea na Europa também, tá bom? Não somente nacionalmente, mas também na Europa. Então, dá uma olhada nas estatísticas do nosso elenco na temporada. Cara, o Ter Stegen deu simplesmente 3 assistências. O goleiro dá 3 assistências, isso é algo surreal. E ele ficou 11 jogos sem sofrer gol. Isso daqui já é algo positivo, tá? E aqui, com certeza, o nosso destaque é Nico Williams. Cara, simplesmente 32 gols, 21 assistências, 53 participações em gols diretas na temporada, tá? Cole Palmer também não tem muito o que falar, 35 gols, 8 assistências, 43 participações em gols também, tá? É do que se esperava dele. Rodrigo terminou a temporada também com 17 gols e 12 assistências. Isso para nós foi excelente. E o Hendrick também foi uma grata surpresa aqui. Ele fez 10 gols, tá? Para uma primeira temporada, para mim tá excelente. Então, esse meio que foi o resumo da nossa primeira temporada, galera. E assim, então vamos dar seguimento aqui e ir diretamente para o resumo da segunda temporada com os Blues. Galera, o resumo da nossa segunda temporada aqui então acabou de finalizar. Nós terminamos na vice-liderança da Premier League, cara. 3 pontos atrás do City. Uma pedra no nosso sapato, infelizmente, o City, tá? Tivemos ali uma campanha de 24 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Não foi uma temporada ruim, tá? Mas, infelizmente, não conseguimos o título. FA Cup também não conseguimos o título. Carabao Cup também, infelizmente, não conseguimos o título. Eu acho que essa temporada ali não deu pra gente, rapaziada. Eu acho que essa temporada não tem título nenhum, tá? Infelizmente. Na Champions League também, infelizmente, não conseguimos chegar nem na final. Caímos para o Paris Saint-Germain nas quartas de final, tá? No agregado de 5-2. E essa temporada, infelizmente, o Chelsea não conseguiu um título, rapaziada. A gente vai dar uma olhadinha agora nas estatísticas dos nossos jogadores para ver então aí se tivemos algo positivo nesse final de segunda temporada, tá? E as estatísticas dos nossos jogadores ficaram dessa forma. Ter Stegen novamente dando as suas assistências ali. Cucurella para mim foi uma grata surpresa nessa temporada, tá um ponto positivo. 7 gols, 4 assistências. Nico Williams mais uma vez se destacando com 25 gols e 10 assistências, tendo 35 participações em gols diretas, tá? Cole Palmer também, fora da curva, 28 gols, 6 assistências, 34 participações diretas.
E o Rodrigo ali se manteve também na média dele da primeira temporada de 17 gols e 11 assistências. O Endrick teve seus 7 gols e 1 assistência. Decaiu um pouco, mas ainda se manteve ali. Ele tá com 81 agora de overall. Isso é um ponto positivo, tá bom, rapaziada? Mas assim se encerra a nossa segunda temporada com o Chelsea. E infelizmente não conseguimos nenhum título, somente ser vice-campeão da Premier League, tá? Então vamos seguir em frente, rapaziada. A gente vai preparar aqui e vamos ver como que foi a nossa terceira temporada com os Blues. Infelizmente, rapaziada, as notícias não são boas, tá? A diretoria do Chelsea não ficou satisfeita com nossos serviços na terceira temporada. O time não estava vindo bem, estava perdendo muitos jogos na terceira temporada e, infelizmente, rescindiram o contrato com a gente, tá? Então, não conseguimos concluir o nosso objetivo com o Chelsea, infelizmente. Conseguimos apenas um título, um vice-campeonato, o que não é quase nada, né? Porque o nosso objetivo aqui era colocar o Chelsea novamente no topo mundialmente. E infelizmente não conseguimos alcançar esse objetivo com o time que criamos aqui, tá? Esse foi, rapaziada, o nosso modo reconstruir o Chelsea, ultra realista aqui, tá? No canal do Mestre do Clutch. Se você curtiu esse conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva para fortalecer o canal. Esse é o nosso primeiro vídeo, rapaziada, e eu quero trazer bem mais conteúdos para vocês, tá bom? E é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus e até mais.